Olá! Mais um episódio do Digramado para você, trazendo em primeira mão a cultura da nossa cidade. Claro que estava na hora da gente começar a falar de arte com quem faz arte propriamente dita. E hoje ele não é o Coelhinho da Páscoa, mas ele faz ovos incríveis, pintados, maravilhosos, nem é de comer, igual o Coelhinho da Páscoa faz. Ricardo Veras, que satisfação, meu amigo. Igualmente. É uma satisfação minha, né, estar aqui sendo entrevistado por uma das maiores entrevistadoras desse país, né? Querido. Que tem um currículo invejável. Gentileza tua, obrigada. Realmente, muito obrigada por estar aqui no Digramado para você. Artista plástico, um cara que passou por muitas áreas diferentes na sua vida, assim como eu. A gente já trabalhou em um monte de coisa e eu quero falar exatamente disso. Como é que tu parou nas artes, mas antes de chegar lá, quem é o Veras? Bom, o Ricardo Veras, ele nasceu em Patos, na Paraíba, em 1969. Patos é a cidade mais quente da Paraíba. Cara, dá vontade de fazer... Isso é bullying, hein? Quem não conhece, a gente não viu nada. Então, com 3 anos de idade, meus pais vieram para Caxias do Sul, né? E aquela época o inverno parece que era mais rigoroso do que hoje, né? É que a gente era pequeno, tinha outra visão, né? Do frio, né? Tu sabe que uma curiosidade em Caxias do Sul, tu acordava pela manhã e abria a torneira, não saía água no inverno. Porque o encanamento era feito de tubos de metal, de ferro, né? Então congelava todo o sistema hidráulico da casa, né? E até a água vir, demora um tempinho. Congelada, né? Então, em 1973, nós viemos para Caxias do Sul. Meu pai era fotógrafo e daí veio, talvez, assim, aquela veia artística, né? Então, eu fotografo desde os 9 anos de idade. Meu pai saía do laboratório, do estúdio fotográfico, né, que ele tinha em Caxias do Sul, e ele saía e eu ficava tomando conta do estúdio. Que bacana. A pessoa chegava lá, eu quero fazer uma foto 3x4. Tu fazia foto? Sim, ajustava revelava, lá. ajustava tudo. Ajustava os guarda-sol. O tempo se batia a foto, né? Batia, a sombrinha que tem as luzes do flash e tal, tipo, né? Sei, obrigado. Isso. Então, as nossas aqui. Posicionava ali a vítima, né? Que ia ser fotografada. Eu fotografava, revelava o filme, revelava o papel, cortava e entregava naquela cadernetinha, né? Bem bonitinha, lá com 6 fotinhos, 3 de cada lado. 3 de cada lado, exatamente. Eu tinha 9 anos de idade. No tempo que se podia trabalhar, ajudando a família. Então, né? E eu vou dizer, isso tudo, Vivi, me ajudou assim nessa questão de ser multitarefa, multifunções, né? Então, eu acho que o meu lado artístico vem exatamente disso, né? Da parte artística fotográfica, né? Exato. E de toda a minha vivência em outras profissões que eu também já exerci em toda a minha carreira profissional. Pois é, hoje a gente estava falando há pouco tempo sobre uma experiência tua com pneus, né? É verdade. Super próximo dos ovos, né? E eu vou colocar fotos aqui dos ovos que eles fazem, que é muito diferente, é muito bacana, porque é uma arte que a gente não vê, tu tem uma sensibilidade muito diferente do que a gente costuma perceber, né? Então, é uma visão totalmente tua, assim, e que é o que deve acontecer com todo artista que se propõe a trabalhar nas artes visuais, entregar algo que tenha a propriedade dele, né? É verdade. Uma das coisas mais importantes que eu vejo para um artista plástico, né, é a identidade visual. Quando tu olha uma tela, tu não precisa nem olhar a assinatura na tela e tu já sabe, ó, aquela tela é do artista tal. É, né? E ele brincou com isso, com aquilo, com aquele outro, né? Exatamente. Ele trouxe uma responsabilidade para aquela peça. É, tem, assim, algumas variações, mas tu vê que o traço base daquela obra é do determinado artista, né? Eu trabalhei, sim, durante praticamente 15 anos da minha vida
foi dentro da indústria de pneumáticos, né? Trabalhei 10 anos numa multinacional produzindo pneus, mais especificamente para motos, né? A empresa produzia pneus para equipamento original, né? Para as grandes montadoras de motocicletas no Brasil, e o varejo também. Então era bastante pneu, no meio da borracha. Bem na borracha. Mas tu pegava ali, fez parte da produção da borracha? Olha, não, na verdade eu sempre trabalhei na gestão da produção, né? Então, assim, mas claro que sempre tu tem que te adaptar e conhecer o processo de produção para poder controlar, né? Não, sem saber como é que o processo acontece, tu não tem como gestar a equipe ou gestar todo o andamento, né, do departamento. Exatamente. E eu sempre procurei, assim, Vivi, me cercar de pessoas qualificadas, né? Eu sou uma pessoa que muito antes quando eu tenho algum projeto, quando eu tenho algo para ser realizado, eu sempre procuro outras pessoas para realizar aquele projeto, sabe? Eu não tenho receio nenhum de que as pessoas que estão comigo vão roubar espaço ou coisa parecida, não. Eu prefiro que tenha pessoas junto comigo, porque sempre que tu trabalha em grupo e com outras pessoas, outras ideias vem de encontro àquele teu projeto e cada vez vai agregando mais valor àquilo que tu está fazendo. Né? Pois é, eu acho que a gente cresce quando tem outros olhares junto, né? Exatamente. Aprende até a olhar para a tua arte de uma maneira diferente. Para quem... claro que enquanto a gente está falando aqui, eu já vou colocar umas fotos dos ovos, principalmente, que eu trouxe os ovos com uma brincadeira, né? Que a gente faz com o Ricardo muito nossa, assim, com todo o respeito, né? Mas tu é muito criativo e vai um pouco além nos quadros que tu faz, nas pinturas que tu faz, nas engenhocas que tu cria com a tua arte. Tu identifica isso como uma parte não, de interação é óbvio, né? Mas de brincar, de pertencer, de poder estar em poder daquela obra, além de só admirar ela. Olha, Vivi, tu tá falando isso, tá até me emocionando, sabe? Porque produzir uma obra de arte, uma engenhoca, que nem tu falou, né? Que eu produzo também. Na verdade, eu ainda sou um iniciante na área dos autômatos, né? E eu tô fazendo algumas fusões entre a minha obra, pintura, né? A minha arte plástica com os autômatos, né? E de toda essa interação sempre surge algo assim diferente e não usual no meio artístico, né? Verdade. Por isso que eu falei com todo respeito de uma engenhoca. Porque não, é um engenho, né? Claro. Tem toda uma outra percepção ali que ela vai interagindo com uma arte que até então a gente só olhava, a gente só... né, tava na parede ou tava apenas, né, ao alcance das tuas mãos, e a gente sabe que a arte não é para tocar. É verdade. Inclusive, a última que eu fiz foi um ovo. Ele tinha uns 60 centímetros de altura e uns 30 de diâmetro, né? E aí eu fiz um sistema mecânico que tu acionava uma manivela, né? E eram várias bolinhas pequenas coloridas na volta, e aquilo tudo se movimentava. E tu mesmo é testemunha disso, que até as borboletas vinham ali, né? e pousavam, interagiam ali. E mesmo tu movimentando, elas continuavam ali, né? Então, isso que me dá prazer na questão das artes, sabe? É tu criar, tu é um criador de um mundo só teu. É um mundo, aquele ali é uma criação tua. Independente sabe? do que outros pensam, depende, né, do outro olhar. Sim, o artista ele não produz para os outros, ele produz para si, primeiro para si, né? Ele que, se ele gostar daquela obra, ele vai deixar ela, vai até o final. Se ele não gostar, ele já passa uma tinta por cima e pinta de novo. Várias vezes. Várias vezes. Ele passa várias vezes. E é interessante que é um outro olhar mesmo, né? Eu acho que quando chegar uma tinta sobre uma arte, ela já muda completamente, né? Muda. A tinta, né? As cores, elas dão vida para a tua obra, né? E elas mostram também, de certa forma, o que passa, o teu sentimento naquele momento que tu tá pintando. Eu, por exemplo, eu gosto, quando eu tô pintando, né? Eu gosto de estar sozinho, né? Mas eu não fico unicamente pintando. Eu sempre coloco, isso cada artista tem a sua mania, né? Aí a minha mania é colocar um filme
eu coloco um filme ali no celular e fico entre a pintura e o filme, né? Ouvindo e tal. Então, cada tela minha, cada desenho meu, ela esteve acompanhada de um filme, de uma vibração energética daquele momento traduzida ali numa pincelada. Exatamente. E outra coisa muito importante, assim, no meu processo criativo, talvez algumas pessoas podem até achar assim que é um erro mas enfim, cada artista tem o seu sistema, né, de produção. O meu é mentalizar o que eu quero, né? Eu tenho material, eu tenho a tela, eu tenho os materiais, as tintas, os pincéis, eu tenho as minhas canetas de pintura. Primeiro eu idealizo mentalmente onde eu quero chegar e como eu vou, o que eu vou realizar para chegar atingir o meu objetivo. Então, eu começo a produzir baseado nessa visão mental daquela obra. E quando tu trouxe essa arte para Gramado? Quando é que tu veio de Caxias para Gramado? Bom, aí, assim, eu saí de Caxias do Sul com 14 anos de idade. Na verdade, com 10 anos nós fomos para Gravataí. Depois nós voltamos para Caxias e depois voltamos para Gravataí. Só que no meio, nesse meio tempo, nós moramos um tempo em Canoas, né? Mas grande parte da minha vida também foi passada em Gravataí. Né? Foi lá que eu trabalhei numa fábrica de pneus. Interessante é isso, quando tu mentaliza uma coisa, essas coisas, eu nunca acreditei muito nesse negócio de energia, de mentalização e tal, né? Mas se eu fizer uma retrospectiva da minha vida, eu sou obrigado a acreditar nisso, né? Porque tu foi planejando, tu mesmo disse que tu planeja a tua tela, tu coloca uma energia sobre aquilo ali, né? Quando eu era criança, eu era apaixonado por automóveis. Eu vi um jornal, tinha um caderno na Zero Hora que era sobre automóveis, né? E onde tivesse aquilo eu confiscava, para não dizer outra coisa, aquele caderno, sabe? Então eu tinha coleção de carros e motores, se eu não me engano, que era o nome do caderno. E ali eu conhecia tudo de carro, sabe? Eu sempre fui muito... Hoje eu não sou tanto, mas eu já fui bem apaixonado em carro. Então eu sempre dizia, o meu sonho, e um dia eu vou trabalhar na indústria automotiva. Né? Não trabalhei numa fábrica de automóveis, mas trabalhei 10 anos numa empresa que fornecia para o mercado automotivo. Sim. Né? Trabalhei 10 anos nessa empresa e depois trabalhei mais um tempo em outras duas grandes empresas de material de recauchutagem, que trabalhava com vulcanização de borrachas, né? Produção de borrachas e era uma produção grande, né? Então, eu assim, profissionalmente, eu posso dizer que eu sou realizado, né? Porque todas as profissões que eu pensei, conseguiu executar. Eu consegui executar, inclusive o jornalismo. Na escola, eu sempre era o cara eu sempre fui líder de sala de aula, né? E aí a primeira coisa que eu fazia era montar o jornalzinho da sala de aula, né? Escrever, fazer... Inspirado pelos carros fazia qualquer coisa lá, a matéria era aleatória, né? E na época do mimeógrafo, né? Sim. Até esse dia alguém falou em mimeógrafo e eu disse, eu senti o cheiro do álcool agora, né? A gente sente. Todo mundo que passou por essa fase sente. É o primeiro contato vivo com uma bebida que nos acompanha, depois o vinho. Não. Tem uma que é anterior. Qual que é? Era o biotônico Fontoura. Não, mas essa vem junto, eu acho. Porque no tempo... pois mesmo, né? Porque, tinha álcool, né? E muito álcool. Fiquei sabendo que é absurda a quantidade de álcool. Eu não sabia. Eu tomei alguns anos. Inclusive, minha mãe fazia uma vitamina muito boa pra nós. Ela colocava ovos, ela lavava bem o ovo, assim, né? Colocava ovo com casca e tudo, ovo cru, com casca e tudo. Colocava vinho, né? Botava mel, açúcar, não me lembro o que era, batia aquilo ali e dava um canequinho para cada criança, né? Isso é para provar que as pessoas mais fortes sobrevivem. As crianças comiam terra, comiam o que tivesse pela frente, por que não tomar uma coisa saborosa, né? É verdade. Mas daí de Gravataí para cá, para chegar em Gramado. Bom, em 2000... Passou pelo jornalismo, que nós vamos voltar depois. Tá. Tu já veio jornalista para cá? Não, eu comecei no jornalismo aqui. Bom, eu vim na verdade, para Canela em 2007. Tá.
a gente adquiriu um restaurante, que existe até hoje, e comecei a trabalhar na parte de restaurante, né? Em Canela. Da fotografia para os pneus, dos pneus para o restaurante. Para o restaurante. Isso dá perspectiva de público, né? De gostar, de entender as pessoas, o que elas buscam, né? São várias visões diferentes sobre as várias pessoas que existem. Eu acho assim, Vivi, que a gente... Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, desde criança, assim, sabe? Eu não sou muito... Talvez isso seja um problema, sabe? A minha esposa diz que eu tenho que me centrar mais, assim, e tal. Mas, mesmo assim, eu fazendo... Como tua amiga, eu não vou dizer nada. Nessa pluralidade de coisas que eu faço, eu me realizo como pessoa, né? Que eu vejo que eu tenho capacidade de fazer. E eu acho que isso é importante pra gente mostrar pra nós. Eu não faço nada pra mostrar pra outras pessoas, eu faço pra mim mesmo, sabe? Então, quando eu vejo assim, o restaurante foi um desafio pra mim. Nunca trabalhei em restaurante, né? Sim, imagina. Então, sem nenhuma experiência. Sem nenhuma experiência. Nenhum contato com gastronomia, nem nada. Não, nem sabia cozinhar, fritar ovo, então nem... E é uma escola. E continuo. Eu ia perguntar se dava pra recomendar a compra de restaurante, que já tínhamos pra indicar. Eu cozinho, olha, modéstia à parte... Tu te defende. Bem. Me defendo bem. Eu acho que eu puxei esse lado da cozinha, eu puxei o meu pai. É o segundo entrevistado aqui que manda bem na cozinha. O Joey da cultura também. Olha aí, viu? Também gosta de cozinhar. Então, eu gosto de comida bem temperada, né? Não coloco muita pimenta, mas o tempero, assim, tem que ser bem variado, tem que ter sabor. Pra mim, a comida tem que ter sabor, né? Então, aí do restaurante, a entrada no jornalismo esteve intimamente ligada com o meu trabalho no restaurante, né? Eu estar inconformado com os rumos da cidade naquela época, né? Me levou primeiro a se engajar na política. Na época eu fui convidado por um cliente do restaurante a frequentar a Câmara de Vereadores de Canela, né? E ali eu comecei a gostar daquele entrevero político, né? E aí coloquei um jornal, né? Eu tinha um jornal em Canela, rodou pouco tempo, mas rodou. Mas rodou. Então, assim, aí depois desse restaurante pequeno, nós tivemos um restaurante maior, tinha bastante espaço. Então, como era só atendimento no almoço, à noite tinha o espaço livre, né? Então, quando um partido, chegava um deputado na cidade, ou enfim, uma visita assim, de renome, restaurante à nós montávamos lá, organizava e tal. O pessoal já sabia que iam pessoas lá de partidos que até eu nem era muito simpático, mas iam. Porque eu acho que a democracia é isso, né? É tu conviver com o diferente. Né? E respeitar a opinião do outro. Exatamente. Né? Tu não é obrigado a concordar tudo comigo e vice-versa, né? Mas nós podemos ser excelentes amigos, né? Eu tenho amigos de esquerda, de direita, de liberais, enfim. E essa de reta, de curva. Pra cima e pra baixo. Não, brincadeiras à parte, é importante isso, né? Mostrar que existe a liberdade em todos os sentidos, não só de um sentido só, né? De um lado só, né? Exatamente. Às vezes a pessoa só acha que ela tem liberdade, né? Mas a gente precisa respeitar a liberdade do outro de pensar e falar. Com certeza. E aí, a questão do jornalismo também, eu sempre fui muito da parte crítica, né? De analisar e emitir o meu pensamento, a posição com relação a determinado fato, né? E as artes entram aí como uma crítica. As artes são, de certa forma, uma crítica. Uma expressão mais forte. Exatamente. Porque tu consegue materializar o que tu tá pensando, o que tu tá enxergando. Porque, na verdade, a arte, ela é inconsciente muitas vezes. Tu produz uma obra e depois tu olha e tu afasta, né, a tua tela e tu observa, poxa, olha só o que tem ali, né? Então, assim, quando tu tá produzindo arte, tu tá te entregando aquele momento e o teu subconsciente, a tua mente é que está produzindo, tá te usando, tu tá sendo usado para produzir
aquela arte, né? Para estrenar tudo que está dentro da Exatamente. Então, e interessante é isso. Cada artista tem uma capacidade, tem uma visão de mundo diferente, tem um olhar diferente na arte, e o meu é diferente de muitas pessoas, né? Inclusive, eu sou presidente da CAVG, né? Que é uma associação de artistas plásticos de Gramado. E ele vai chegar lá, gente. Como é que ele parou aqui ainda? Ele tá lá em Canela. Exatamente. Eu vou puxando ele. Então, mas aí voltando... não, pode seguir. Não, né? Falar tranquilo. da CAVG, eu acho que é bem importante. Ela é uma força hoje importante em Gramado, né? Sim. Traz um expoente de artistas que trabalham isso e que são evidenciados ainda na cultura local, né? Que a gente vai chegar lá, né? Mas... vindo de Canela até estar na CAVG. Bom, aí eu me mudei para cá. Eu já morei várias vezes em Canela e várias vezes em Gramado. Então eu alternei. Agora já faz alguns anos que eu estou fixo em Gramado, né? Mas agora é difícil a gente dizer assim, Gramado, Canela, Canela, Gramado, porque é praticamente é um lugar só. Que tá colado. Né? Eles são interdependentes financeiramente, operacionalmente na questão do turismo, né? Uma depende da outra. A maioria dos parques estão em Canela, a maioria das paisagens e do ambiente, assim, vamos dizer... instagramável, né? Esse é o termo que se fala, né? Agora era. É Gramado, né? Sabe que eu achava que o termo tinha surgido. Olha, isso é a minha inocência completa, né? Vou confessar. Isso eu achava que era por causa de Gramado, esse negócio instagramável. Olha que inocente que eu sou. Um instante de Gramado, instagramável. Aí depois que eu, né? Mas isso foi rápido, gente. Não foi assim, não demorou dias, né? Foi segundos. Foi um lapso. Um flash. Mas a gente tem muitas paisagens incríveis, realmente de tirar o fôlego em Canela, né? E tem outras paisagens que aqui em Gramado ficam ainda distantes do público, né? Porque ainda tem muitos acessos difíceis de chegar pra gente ter essa vista, né? Não, é verdade. Hoje com drone a gente consegue enxergar um pouquinho mais de Gramado, tem belezas incríveis, né? É verdade. Assim, um todo, né? Um todo, né? Macro, uma visão mais macro. Mais macro. Tem lugares inacessíveis, né? Ainda preservadíssimos. Sim. Né? E uma curiosidade, eu tenho um filho que fez 16 anos agora, né? O Eduardo Veras, que mora em Canela. Que é artista também. Que é artista, e esse como se diz, da gema, né? Porque o guri é bom no que faz, né? Não é porque é meu filho, mas ele é engajado nas artes, ele gosta e tá no sangue, né? E um detalhe que eu me lembro, quando ele era pequeno, nós pegávamos cada uma câmera, pendurava no pescoço e saía à tarde para fotografar. Exatamente. Talvez tenha sido daí que surgiu essa veia artística dele, né? Porque a fotografia também é uma coisa importante na vida do artista, porque a fotografia, tu enxerga, o fotógrafo, ele enxerga o mundo também diferente. Ele monta um cenário visual e sem mexer em nada, sem alterar em nada. E ele consegue enxergar coisas no ambiente que nós, às vezes, quem não tem esse tino para fotografia... Passa batido, né? Passa batido. Inclusive, tem até um projeto de fotografia que ele se chama Você Passou e Não Viu, que é justamente trabalhar essa questão de muitas vezes tu tá no teu caminho, todo dia tu passa por um determinado caminho. E a gente não percebe um monte de coisas que acontecem nele, né? No dia a dia, naquela correria, tu acaba não percebendo as coisas lindas que estão no teu entorno. E não é só Gramado, nem em qualquer lugar do mundo, né? Pode ser até numa metrópole, numa capital. Sim. Tem lugares, tem ângulos no cenário, nos lugares. A própria luz, né, do dia vai mudando e vai te dando outra percepção sobre aquele mesmo local. E ali se criam várias sensações sobre aquilo. Tanto para quem pinta, quanto para quem fotografa, quanto para quem desenha. E uma das fotografias, assim, o estilo de fotográficos que eu mais gosto é a foto preto e branco. A foto preto e branco, ela desnuda, tradicional, né? Ela desnuda a paisagem,
o local. Eu acho muito no PB o equilíbrio, né, da arte. Ele começa ali o equilíbrio. Quando tu enxerga uma foto em preto e branco, se ela não estiver bem equilibrada, ela não traz a significância e o tamanho dela, né? Tu percebe? E até isso é usado no gráfico, na parte gráfica, o equilíbrio de uma logomarca, o equilíbrio de uma arte começa por aí, por tu ter as cores, né, equilibradas no preto e no branco. Então é interessante, né? Quem começa, acho que a buscar essa referência, começa uma arte já um pouco mais eloquente também, né? Porque tem outra maneira de ver as coisas, né? Exatamente. Então eu vejo assim que a difusão das artes hoje na área artística, assim, eu procuro trabalhar muito na difusão de arte, da arte, né? E a produção, a formação de consumidores de arte. Porque eu vejo que o Brasil hoje, né, ele carece do consumo de arte. Mas por que não temos consumo de arte? Porque as pessoas, os jovens, não tem ainda aquela instigação para apreciar o que é belo, apreciar uma arte, entender uma obra de arte. Porque é muito importante tu entender o que tu tá olhando. Mas tem coisa que a gente olha que a gente não entende. Às vezes a pessoa diz assim, tem um quadro, uma tela branca e o camarada jogou uma pincelada de tinta preta, não parece nada. Mas ninguém dá uma pincelada de tinta preta sem intenção nenhuma numa tela branca. Muitas dessas obras, né, que trazem esse traço, mostram força, mostram raivas, mostram as emoções da pessoa. Tem que entender, né, a história do artista e o que ele quis. Não dá para entrar numa exposição e nem olhar uma arte sem entender quem é que tá por trás da construção daquilo. Então, né? Aí tu começa a formar o mercado consumidor, porque quando a criança começa a entender e descobrir como ela faz para entender aquela obra, entender aquela padronagem, aquelas cores, entender a linguagem daquela arte, aí no futuro ele vai ser um consumidor de arte e vai ser um crítico de arte. Ele vai ter a própria opinião a respeito disso, né? Exatamente. E aí nós voltamos para Gramado. Tu trouxe a arte junto, tu veio para cá fazendo jornalismo. Quando é que tu disse assim, eu vou ser artista plástico? Ou quando é que tu te viu? Agora eu sou um artista plástico. Que momento isso? Olha, eu já uns 5, 6 anos atrás, eu já produzia. Mas assim, no meu cantinho, sem alarde para ninguém, né? E eu tive sempre muita vontade de expor no Centro de Cultura, né? E já havia comentado, mas nunca deu certo, né? Aí, um dia, a gestora do Centro de Cultura na época, a Lela, que me abriu as portas da Câmara de Vereadores para me fazer uma exposição lá. Exposição era Organismos, o nome da exposição. Foi quando começou o espaço, né? O uso da Câmara como espaço de exposição. Espaço de exposição. Exatamente. Então aí eu fiz uma exposição lá e aí em função do feedback das pessoas que viram minhas obras e que ficaram assim até espantados, eu não sabia que tu pintava, mas ninguém sabia mesmo, porque como eu digo, eu pintava em casa. Porque até um certo tempo a tua função aqui em Gramado, e a gente conhece todo mundo aqui em Gramado, quem mora e atua aqui na cidade, era no jornalismo. Sim. Nós somos colegas de profissão, né? Eu na rádio, tu, né, na internet, mas assim, que já não estava mais Mas no jornal, na rádio né? também, eu tinha programa numa rádio FM. Uma rádio FM. Na antiga Excelsior também tinha participação lá. E aí, então, isso nos aproximou nesse lado, né? Eu confesso, também foi o Feras que pintou. Então, quando é que tu te definiu como artista? Porque hoje eu quero falar contigo a respeito desse espaço da arte visual em Gramado e Canela, porque a gente vê arte visual e a gente não se dá conta o quanto artista visual é importante, porque quando a gente vê um desfile de carnaval, quando a gente vê o desfile aqui de Gramado, ou as obras que decoram a nossa cidade, a gente vê ali uma obra de um artista visual. É verdade. Então, são caminhos diferentes que os artistas escolhem para expor o seu trabalho, para manifestar, né, a sua intenção de trabalhar.
E aí, por isso que eu te pergunto, nesse momento, isso foi junto? Foi uma coisa que daí tu definiu que tu ia fazer mais do que o jornalismo? Porque começam caminhos de escolha, né? Na verdade, eu escolhi diferente. Eu escolhi definir que para minha vida eu ia viver com as artes e o jornalismo de forma concomitante, junto, né? Estressava no rádio, voltava para casa e pintava. Então, e tu sabe que a pintura é igual ao Relaxa, rádio. né? Não, o rádio, o jornalismo e a pintura são viciantes. Por Eu exemplo, só posso falar desses outros, né? A pintura não. Agora eu tenho um projeto, né, bom, eu vou voltar um pouquinho, depois eu falo sobre o projeto. Fiz essa exposição na Câmara de Vereadores, gostei do feedback que eu recebi e aí comecei a pintar. Aí fiz uma exposição no Centro de Cultura, que era o meu sonho, lá no Centro de Cultura, e foi um sucesso total, né? Várias pessoas disseram, olha, fazia muitos anos que eu não via uma repercussão tão grande, a quantidade de pessoas que foram na abertura da exposição. Então isso mostrou duas coisas para mim. Primeiro, que a minha função nas artes plásticas estava consolidada, né? Porque foram pessoas que já conheciam as minhas obras e que foram ver as novas obras que eu possuía e que era ali o meu caminho, sabe, por aí que eu tenho que caminhar. Então eu defini um caminho, assim, um tipo de arte que eu quero produzir, não que eu não, porque o artista ele tem fases, né? Os grandes artistas, assim, eles pintam uma enxurrada de telas numa linguagem e depois eles vão para outra linguagem. Te entendo, porque nas minhas velas é assim. Exatamente, é a mesma. Eu faço um monte, depois eu dou um tempo e isso aí. E trabalho com outra linha de... Isso é uma arte também. Tu também é um artista. Pode não se intitular, mas tu é um artista. Porque o artesão, no teu caso, é perfumarias e aromaterapia, né? Então, aromas e tal. Também é uma arte. É uma arte de manipular e as sensações olfáticas, né? Exatamente. Então, de tu combinar aromas para despertar e sentir mais, né? Dominar as tuas emoções, ter outras percepções, trabalhar com memórias olfativas é muito gratificante quando a gente consegue achar o aroma que tu consegue fazer a pessoa chorar ou consegue libertar a pessoa de algo que estava machucando ela. É uma coisa que eu busco muito ancestralidade nisso, né? Nas especiarias da fitoenergética, né? Especiarias em ervas, então coisas que hoje coisas que fundamentaram a medicina e que hoje a gente retoma devagarinho. Nem falo de óleos essenciais, eu falo realmente de ancestralidade em aromas e ervas mesmo. Então, tem um pouco de arte nisso? Claro que tem muita arte. E vou dizer mais para ti. Eu sou mais arteira. Não, eu vou dizer mais para ti. Essa questão de aromaterapia, ela tem olha, ela é milenar. Sim. Isso é milenar. Né? Porque se a gente for baseada unicamente na Bíblia, tu já vê que os corpos eles eram não embalsamados, mas eram revestidos em panos perfumados, né? Claro. Tem a passagem de Jesus isso, lá, sim. que foi com mirra, com outras, né? Enfim, especiarias, né? Então isso é milenar. Né? Então é uma arte também. Tem uma tradição de culto e de crença no poder das ervas que eu creio, obviamente, porque senão não trabalhava com isso, né? Através principalmente das velas, né? Então e também tem um projeto levar para o Centro de Cultura uma exposição contando, né? Já está em andamento, vai sair logo essa exposição que vai contar a história da vela. Olha aí. Né? Toda a trajetória, porque isso sim é arte, né? Tu trazer a história da luz, né? Do poder da vela, da transformação da vela, de só iluminar o caminho para a entrega que ela te traz hoje através da aromaterapia. Eu vejo assim, que tudo que tu faz e tu provoca emoção, e emoção, eu digo
chorar, raiva, Gritar, espernear, sair correndo, alegria, rir. tu provoca emoção, é arte. É arte. Quando tu provoca, é arte, né? E tu domina, quando tu domina isso, essa provocação, e tu é um artista, né? E aí está fundamentada a lei do artista de rua, né? Ele começa por aí. É aquele que consegue provocar uma sensação e uma emoção. Ele consegue transformar através daquilo que ele faz e te entrega na rua, sem estar num ateliê, sem estar num ambiente preparado, né? Mas ele, com a arte dele, pura e simplesmente nele, ele consegue te transformar. Então, eu acho muito bacana isso. Por exemplo, a pintura é uma provocação, né? Que ela faz com a pessoa. Eu toquei saxofone durante 16 anos. Uma vez, eu tinha o apelido de homem-banda, porque eu tinha em casa 2 saxofones, uma flauta transversal, um violino, um violoncelo e um trombone de vara ainda. Mas então, eu só tocava saxofone. Meu filho estava caminhando para isso, Veras. Eu disse pra ele, como é que vai ser o nome? Disso, guri. O Zian. Porque é a gaita, é a guitarra, é o violão, é a gaitinha de boca. Eu disse, vai ser o Zian, vai ser a banda que não tem. E ele tem uma moto. Eu disse, que coisa coerente isso. Porque vai ser chamado pro show, não dá para levar tudo. Aí não, mas bota uma carretinha atrás da moto, né? Mas tem que trocar o crachá daí, motorista. Então, assim, eu vejo, eu fico... Ontem eu estive ali no lançamento do novo vídeo institucional de Gramado, que é um apanhado, assim, da cidade, que vai ser para divulgar a cidade, Sim. né? Uhum. Enfim... Para vender a cidade para outras cidades. E ele foi montado em cima das 4 estações, né? E a música, aquela música, só a música já faz tu te arrepiar. As pessoas Olha o spoiler aqui, as pessoas que sabem o que é a música, o quanto ela influencia, e a música olha, eu acho que a música é uma das coisas mais primitivas do ser humano. Acho que acompanha desde quando o homem surgiu no planeta. Tu entra os sons, né? A dança, a música e o som é uma coisa muito única e o primitivo é a chama do homem, né? Exatamente. Porque através dos gestos, da dança, né? Da fala, da expressão, da oralização do homem, é que ele consiga se comunicar com o outro, se tornar social. Tanto que a gente ainda percebe nos índios o culto da dança, da chuva. Vamos pegar uma coisa bem tradicional. E quem foi que ensinou para eles? A própria existência, né? Exatamente. O tracejar dos anos vai mostrando que aquilo fazia algum sentido, né? Então, assim, eu às vezes pareço ser uma pessoa braba, sabe, assim, enérgico e tal, mas eu sou mole. Se eu estiver assistindo uma orquestra sinfônica tocando, pode observar, se um dia tu tiver essa oportunidade de eu estar assistindo uma orquestra sinfônica, que um fio de lágrima corre nos olhos, sabe? A música consegue... É incrível que isso, contigo. Sabe? Porque, assim, pro artista, independente do tipo de arte dele, a música, as outras artes também provocam emoção, sabe? Então, eu acho que a música é algo, assim, muito importante. E a música, porque eu aprendi por partitura, né? Uhum. Tocando e por iniciativa própria, assim. Eu aprendi a tocar saxofone sozinho, sem ninguém ensinar. Nem a revistinha aquela que tinha antigamente. Eu peguei a escala... O livrinho, viu? A escala do instrumento e saí tocando. Claro, depois, para aprender a ler a partitura, eu tive professor me ensinando, né? A fazer a leitura da partitura ali e tal. Estudei. Bom, toquei 16 anos. Não chegou a tocar profissionalmente, só aprendeu por gosto mesmo. Exatamente. Na verdade, eu tocava numa igreja, né? Era música sacra, né? E diga-se de passagem, era a maior orquestra do mundo. E onde é que era essa igreja? 16 anos foi a... Isso foi em Gravataí. Foi em Gravataí. Mas toquei até em outros estados aí. Então, assim, a música sempre me deu muito prazer. Música, né?
Não vamos confundir Não, música, com nós estamos algumas... falando de música. Música, né? Eu sou formada em ballet clássico, então música. Então, e até E em dança de salão, né? Então a gente fala de música sempre, né? A Vivi aqui foi há alguns anos, né, presidente do Conselho de Cultura de Gramado, então é uma pessoa que tem um vasto conhecimento das artes, né? Eu, particularmente, Vivi, tenho uma facilidade muito grande em conversar com pessoas que têm, assim, um conhecimento, assim, independente do conhecimento, mas pessoas que gostam de conversar coisas, assim, com corpo, com alma, sabe? Eu adoro conversar com fundamento, exatamente. Então, assim, eu procuro... Aquela conversa fora de responsa, assim, que te entrega alguma coisa, que tu consegue trocar. Exatamente. Que volta com bagagem para casa. Mas isso eu acho que vejo muito essa contribuição. Vejo isso no músico, vejo isso no jornalista, né? Eu vejo, que nem eu disse no início, né? Que eu também, assim como tu, passei por vários lugares e por vários movimentos diferentes, né? E colocações diferentes na minha vida profissional. E percebo que são poucas as áreas que despertam essas conversas profundas sobre todas as coisas. Né? O jornalismo é uma profissão muito interessante, sabe? Eu, particularmente, não conheço nenhum jornalista milionário. Talvez tenha, né? Mas tem. Talvez tenha. Eu acho que tem, não tem, que não mas tem, eu né? não, eu disse eu não conheço, Não, também tá? não desconheço. Só que é uma profissão que dá muita satisfação. E te dá muito conhecimento. E tu sabe que eu sempre digo para as pessoas assim, até às vezes para turistas, né, que perguntam, e onde é que fica tal lugar? Eu disse assim, olha, a informação é R$100. A pessoa me olha assim, né? Eu digo, sim, porque a informação é cara. A informação tem um valor grande, saber das coisas. E muitas vezes... Porque saber das coisas, as pessoas dizem que não ocupa espaço, ocupa muito espaço. Com certeza. Ocupa muito espaço. E quando tu sabe das coisas, tu consegue te antever em alguma atitude e tu consegue evitar alguma atitude, né? Com certeza. Então, assim... logo no início que eu comecei a trabalhar com o jornalismo, eu sabia uma coisa agora e 10 minutos depois já todo mundo estava sabendo, né? O legítimo fofoqueiro, né? Sabe que eu tinha muito do jornalismo, eu percebi uma época, muito se falava sobre isso, sobre a questão de que a informação, ela vale hoje, né? Amanhã não vale mais nada, ela é passado, né? Já tá ultrapassada, já tá velha, notícia velha. E... essa questão de ocupar espaço, isso me preocupava muito. Porque a gente vai lá e as pessoas falavam assim, jornalista finge saber de um monte de coisa e não sabe nada. E eu fiquei muito preocupada durante muitos anos, porque a gente saía para fazer uma matéria, tu tinha que ouvir os dois lados, tu tinha que procurar um pouco mais sobre aquilo que tu estava falando, porque tu tinha que ter certeza que o cara falou pra ti é verdade o que ele disse, tu tinha que saber se aquela pessoa que tu estava anunciando que morreu mesmo. Sim. Tu tinha que ter os contatos para saber, porque tu não pode noticiar por lei uma pessoa dá o nome de alguém que morreu e não morreu, né? Onde é que tá a tua responsabilidade profissional e ética nisso, né? Então, quer dizer, os jornalistas, eles têm uma responsabilidade muito grande sobre uma divulgação de uma informação. E é a preocupação que hoje ronda e assombra muitos de nós, que é esse livre espaço de debate, de conhecimento, quando surgiu os influencers, né? Esse monte de podcast que eu acho que hoje eu tenho outro olhar sobre isso. Eu vejo como uma coisa que agrega, porque as especialidades a gente não dá conta de atender. E o espaço e o mercado estão para todos, né? Com certeza. Mas a gente tinha uma visão muito dura e muito crítica, porque a gente não tinha a internet naquele tempo como ela é hoje, né? Com certeza. A gente não conseguia enxergar isso, né? Eu acho que a internet, tem alguns filósofos, né, que dizem que criou uma horda de idiotas e enfim, né? Eu não acho vejo... que é uma questão de escolha, né? Exatamente. Se tu acha que é ruim, não assiste. Não, se tu quiser discute, ver bloqueia. só coisa ruim, tu vai ver. A internet é um local, lugar mais democrático que pode existir. Porque todas as pessoas têm oportunidade de expor a sua ideia, de ser clara, objetiva. Ela pode até manipular as pessoas, mas aí tu escolhe se tu quer ser manipulado ou não. E isso as pessoas, o público se confunde, né? Sobre essa questão da manipulação. Porque muitos eu já ouvi assim, não, porque eu não sou manipulado. Tá, mas tu tá vendo A, tu já foi ouvir B? Não, porque B não sei o quê. Então, quer dizer...
Tu escolheu ser manipulado, porque tu não tá te dando a oportunidade de ter um outro olhar sobre uma mesma coisa. Exatamente. Então as pessoas têm que começar a assumir a sua responsabilidade nisso. E a arte de saber escrever um texto bem escrito, de envolver uma pessoa, né, numa notícia, eu acho que isso também é mágico, assim como tu compor uma música, assim como o simples fato de tocar um instrumento já é. Eu toquei piano pouquíssimo tempo na minha vida, gostaria de ter me dedicado mais ao piano. Na área de música, eu tenho uma frustração. Não conseguir tocar violão. Eu comprei um violão, eu levei anos para comprar um violão. Eu tinha um amigo... Posso dar spoiler? Comprou o violão errado, já dei. Comprei o violão errado. Comprei. Depois de muitos anos, eu disse, agora eu vou comprar o violão que eu quero. Um violão bom, né, de marca boa e tal. Comprei. E comprei o violão errado. Eu tava tão emocionado. Eu queria comprar o violão para tocar música clássica, né? Recuerdo de Alhambra, o meu sonho é tocar essa música. Né? Não, tem que transformar em realidade, né? Então, vou te convidar pra mim tocar mas no programa. ele tem que ser com violão clássico. Tu consegue tocar com violão com corda de metal, mas tem que ser corda de nylon, né? No metal fica muito complicado, porque é o espaço das notas. Né? Não tem como, né? É difícil. E eu comprei o violão errado. Eu já sabia disso, gente. Eu falei pra ele que eu vou comprar um ingresso pro cinema, olhei tanto o ingresso, comprei pra sala errada. Eu pesquisei tanto que eu fui lá e comprei. Aí ele falou que tinha comprado o violão errado. Não acontece só com você, tá? Acontece com a gente também. É verdade. É que eu acho que é muita informação. Mas eu sou ávido por informação e principalmente... É que, na verdade, o ser humano ele é muito seletivo. Todas as pessoas são seletivas. Elas selecionam o que é mais importante para ela. No momento que ela tá, né? Mas eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu não consigo selecionar só uma coisa. Eu tenho um problema sério se eu vou comprar um celular e tiver 20 modelos, eu me perco ali. Agora, eu também acho que nem comprar sapato. Pra mim é um drama, porque eu chego lá, eu olho, tem trocentos. Por que não tem um só? É tão mais fácil, não, tem 300 sapatos, aí tu fica e olha o modelo. É que nem alguém que vende bolsa, né? A pessoa tem 200 lá, daí tu fica e olha as bolsas. Bolsas em couro, né? Bolsas em couro, né? Então aí tu fica olhando as bolsas e olha as bolsas. Tu volta pra casa sem nenhuma e tu querendo todas. Volta só com o desejo. Só com o desejo de comprar. Eu acho que a opção é um problema. Pra quem é assim, tipo eu, né? Por isso que na arte... E aí tem uma coisa incrível na arte, na minha arte, né? Nas artes plásticas, que a obra te conduz. Tu não conduz ela te conduz. Não, mas peraí, se tu vai pintar uma rena, tu tem que pintar a rena. Mas ela te conduz. Porque tu não pode pintar uma linha reta, tu tem que obedecer os contornos da rena. Entendeu? Mas se tu quiser uma reta, vai ficar torta. Vai ficar torta. Mas então tu não consegue. Entendi. Ela vai te conduzindo. E a tela é a mesma coisa. Tu vai colocando aquela tua ideia em prática, mas tu vai ter que ir te ajustando a vibração do momento, a composição das cores, as linhas. Eu trabalho muito com pontilhismo, né? Então, assim, o pontilhismo, ele tem que ter uma composição de cores para que algumas linhas se sobressaiam e que formem ali o desenho, né? Eu faço um mesclado entre linhas e pontos, né? E basicamente é essa a minha arte. Muito bacana, Veras. Muito bom conhecer um pouquinho da tua trajetória. Hoje nós somos colegas aqui no Lago Negro, na Vila do Artesanato, pertinho aqui de onde nós estamos, nessa casa histórica que é a pousada Vista do Lago, que logo vai ter aqui no canal um vídeo especial mostrando como é a pousada, onde é que ela fica, os cantinhos charmosos e alguns outros que eu não vou mostrar para você vir conhecer. Mas muito bacana eu poder estar conhecendo um pouco mais desse colega que a gente... cresce aqui em Gramado, vai andando pela cidade, digo crescer no sentido de que a gente todo dia é diferente, né? Sim. E que eu te vi nesse desenrolar, né, de ser jornalista para artista plástico, né? E saber das tuas peculiaridades da música, então isso te faz realmente um cara que tem uma visão mais crítica, te permite
a ser crítico, porque eu acho que se a pessoa só enxerga uma coisa só, fica mais difícil ela criticar, né? É uma visão monocromática aí, né? Aí é muito pouco branco e pouco preto. Exatamente. Então eu acho que até por essa habilidade e gostar de conversar, né? Mas uma conversa de, vamos dizer assim, de alto nível, né? Mas para nós é meio baixo, nós não temos muita altura, né? Aí a nossa conversa é mais de baixo. Fica devendo, né? Centímetro. Um trocadilho, né? Então, assim, arte, jornalismo, o artesanato e outras profissões que eu já tive também, isso tudo eu vejo que agregou valor para mim. Te construiu, eu te sou uma pessoa realizada profissionalmente em todos os aspectos, né? Graças a Deus, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive ascensão profissional dentro das empresas, e uma das coisas que eu tenho o maior orgulho da minha vida, Vivi, é nunca ter precisado passar por cima de alguém. Eu sempre, quando eu cresci dentro de uma empresa, eu sempre levei as pessoas que estavam comigo junto. Sabe? Eu fiquei com medo agora, eu tinha que dizer que eu nunca precisei botar um processo. Não, mas isso é muito bacana, realmente, né? A gente poder ir junto, caminhar com as pessoas, ou deixar elas livres para elas serem o que elas quiserem ser. Exatamente. Né? Como é que tu vê o cenário hoje da arte plástica aqui em Gramado? Bom, o cenário artístico gramadense é um cenário bastante forte. Em ascensão. Em ascensão. Tem espaço pra... Em ascensão. E eu até vejo assim que o trabalho que está sendo feito hoje na Secretaria de Cultura é um trabalho assim maravilhoso, que é um trabalho democrático que oportuniza para que todas as pessoas tenham oportunidade. Tu só não participa desse processo criativo se não quiser. Agora, se tu quiser participar do processo criativo e do processo de difusão da arte, tu vai fazer tranquilamente, tu tem essa oportunidade. E Gramado, eu vejo assim, Gramado é uma cidade hoje que tem um potencial artístico imenso, enorme, muito grande, e muitas pessoas, eu até recomendo, né, que as pessoas que têm vontade de ser artista plástico, que seja, começa a pintar, pega um lápis, compra um papel e vai, começa a riscar e desenhar e conversa com um, conversa com o outro, faz um curso aqui, um curso ali e tal. Daqui a pouco, quando vê, a pessoa, pá, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Mas tem que começar. Tem que começar. Acho que a parte mais difícil o primeiro passo é começar. É começar. É começar. Né? Acho que a pessoa traz traumas de criança, assim, de desenhar uma árvore numa folha com carinha e frutinha, sabe? Aí ela não consegue se ver desenhando outras coisas, né? Talvez as pessoas... Tô falando do exemplo meu, mas eu acho que muito é isso, né? A pessoa não acredita que ela desenhe bem, né? Ela desenhou coisas que ela olha tão outras imponentes hoje, né? Meu filho, com 14 anos, fez uma exposição ali na Biblioteca Municipal de Gramado sobre óleos. Ele só desenhou óleos ali, fez uma exposição, olha para a idade e assim, pela primeira exposição que ele fez, foi maravilhosa. Olha que lindo. Né? Como é importante a educação, né? Eu vejo que na educação, por exemplo, do meu filho, tu trouxe teu filho como exemplo, meu filho tinha desenhado, a professora tinha pedido na sala de aula para eles desenharem os colegas. E o meu filho, de cima da sala, como se tivesse um drone, ele desenhou as cabecinhas da sala, então, né? Facilitou o processo dele também. Não, mas ficou muito bonito. E a professora disse que aquilo não era arte. Ele apagou metade do desenho, chegou em casa e aquilo bloqueou. E ele desenha muito bem, ele pinta muito bem, mostrou isso depois ao longo da trajetória dele. Mas eu vi ali uma falha muito grande. Enorme, né? Imensa. De julgamento sobre o ponto de vista de um artista. Porque afinal de contas ela tinha pedido... Mas quem sou eu para dizer que o que tu faz não é arte? E eu acho até pelo seguinte, pelo incentivo... Essa foi a maior briga na pós de artes que eu fiz. Definir o que era arte. A gente estudar e olhar todos os conceitos de arte e não se chegar a lugar nenhum. E aí todo mundo se olhar, tá, mas nós estamos discutindo o quê? E essa discussão, Vivi, se tu olhar na história dos grandes mestres das artes,
é uma constante, viu? É uma constante. É uma constante. É uma constante. Grandes artistas que são considerados hoje a base da criação, né, artística, lá no passado eles passaram por esse mesmo problema. Sim. Dificuldade de vender a sua tela, dificuldade das pessoas entenderem o que ele estava se expressando. Exatamente. Né? Então, assim, a música também. Né? A música é outra coisa, assim, eu não consigo dissociar a arte plástica da música. Eu enxergo os dois como sendo uma coisa, assim, tem uma fusão, né? Talvez isso é culpa tudo do cinema, talvez porque trouxe histórias de artistas, pintores com música, né? E aí tu pode ter ficado com essa... comprado essa ideia, né? Que isso é junto. A trilha sonora é muito importante no filme, ela dá toda a emoção do momento, né? Eu não sei se tom do filme que quer ser. Eu não sei se tu conhece um artista americano, o nome dele ele já morreu, né? Mas o nome continua sendo mesmo, né? Jackson Pollock. Já ouvi falar sobre o Ele pintava quadros imensos, respingando tinta nas telas, mas eram telas gigantes. Ele colocava no chão, pegava um pedaço ele mesmo criava um pincel comprido, né? Uhum. E ele mergulhava na lata de tinta e jogava a tinta, assim, escorria a tinta. Mas ele conseguiu, com uma capacidade tão grande assim, e o trabalho dele, o envolvimento na arte dele, que ele disse que ele conseguia definir o ponto certo de escoamento da tinta, que ele conseguia manipular a tinta nesse jogar e ela desenhava. Sabe? Então, se tu tivesse a oportunidade de pesquisar sobre Jackson Pollock, é um dos artistas também que eu admiro muito, e assim, que eu tenho como uma escola para minha arte. Então, e tu vai ver isso. E a arte dele foi toda feita assim, jogando tintas. Eu vi essa semana na internet um cara que fez uma paisagem e fez um rosto com uma grampeadeira. Incrível! Ele usou tons diferentes de grampos e fez um rosto, um olhar vívido, e quando afasta a imagem, um baita de uma tela com uma grampeadeira. Então a gente tem linha, a gente tem papel, tem gente que faz arte com... Oi? Os post-it, aqueles. Os post-it, aqueles. Isso, os post-it. Tem gente que faz com um lápis, né? Com a ponta do lápis que é apontada e cola. Então a gente tem hoje uma infinita o ser humano é uma caixinha de surpresas. Né? Então por isso que eu digo, se tem vontade de ser artista, seja. Cenário local para trabalhar, isso vai surgir, é só uma atitude. É uma atitude. Não precisa, não depende de ninguém, depende. E tu sentiu relaxamento, tu sentiu que benefícios que te trouxe fazer arte? Bom, aí tá uma coisa. O jornalismo, para mim, foi uma ferramenta de luta. Eu tinha uma questão, aí vem lá da política, né? Tá. Tinha uma questão que eu era contra determinadas coisas e a favor de que tivesse uma mudança política, né, na cidade. E daquela experiência lá em Canela, com restaurante. Lá em Canela, então aí o jornalismo, eu tinha um canal para escoar aquela minha angústia, aquela minha, né? A tua apreensividade. Exatamente. Só que isso, em determinado ponto, ele passou um pouco do limite, sabe? De ser muito contundente, muito, sabe? Muito bruto, né? Muito na bruto. Cobrança. Exatamente. Então, opa, para aí. Eu tenho que fazer alguma coisa que, sabe? Extravase. E aí foi justamente nas artes que eu sabe? E assim... Mas ninguém te disse, Feras, pinta isso aqui. Não. Faz esse ovo aqui. Não. A gente brinca muito com ele com os ovos, né? Porque é interessante, porque ele faz umas coisas muito diferentes. Eu vou te explicar de onde veio essa pintura nos ovos, tá? Olha o horário, olha as crianças. Bom, isso veio de um projeto que nós, da CAVG, fizemos para uma cidade no Paraná que chama-se Prudentópolis. Aquela que tem os ovos grandões, exatamente. Né? Vários daqueles ovos fomos nós que pintamos. São ovos de 1 metro e pouco de altura, gigantes, né? Que ficaram em exposição no entorno da catedral lá. Que fazem parte da história da cidade. Ficou lindo, porque Prudentópolis é a maior colônia ucraniana fora da Ucrânia.
E ela tá no Brasil. Que traz né? aquelas bonequinhas que vem também da outra. É as matrioshas. Alguma coisa. Matrioshas. É uma coisa assim o nome. Eu acho muito bacana. Que tira abre uma, depois abre a outra e uma dentro da outra, assim, Isso né? aí. Tem ali toda uma cultura. E a pintura dessas as peçancas, né? Peçancas. Que vem de Páscoa, né? A Páscoa vem de peçancas, né? Perfeito. Viu? Não estava errado que não era o Coelhinho da Páscoa, mas era perto. E toda a pintura, ela tem um significado. O tipo de traço tem um significado. Significa paz, significa harmonia, prosperidade, riqueza. Então, aquele ovo, o ovo hoje, na Páscoa a gente sabe que o ovo é fertilidade, tem toda essa, né? E a questão da peçanca é isso aí, tem a simbologia que significa toda a cultura ucraniana que eles têm. Naquele momento que tu foi com a associação. Exatamente. Aí depois eu disse, poxa, eu quero fazer algo menor e tal. E aí eu mandei no marceneiro fazer uns ovos de madeira, né? Nós, a associação, nós fizemos um lote, cada um cotizou lá a sua parte, né? E aí eu utilizei a minha técnica de pintura nesses ovos de madeira. Muito legal. E que vão ser vistas aqui, o pessoal já deve ter espiado aí durante o programa, a gente já disponibilizou algumas imagens. Sim. E quem quiser conferir mais vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra mais sobre o Ricardo Feras, sobre a arte dele. O convite também para vir aqui na Vila do Artesanato, conhecer o trabalho do Veras e de outros artesãos, fica sempre muito bem, muito aberto a todos. Quero te agradecer, Veras, quero já encaminhar o nosso papo para o finalzinho. Tu disse que uma hora era muito tempo. Senão nós vamos até amanhã de manhã. Vamos, com certeza. Tem muita coisa pra gente falar. E quando a gente entra em outras áreas que a gente tem conhecimento, e aí a gente pode entrar, e a gente sabe que a gente tem projetos que se alinham, né? Então acho que tem muito ainda para fazer construção cultural em vários segmentos aqui de Gramado. Essa ideia começou como ser realmente um canal para a gente abrir outras ideias, para que trouxesse pessoas que fazem cultura, fazedores de cultura, pessoas que promovem a cultura, lugares que acolhem cultura, e com a visão de cada uma, a gente, quem sabe, não sair daqui com um canal multiplural, onde do De Gramado para você entrevista venham outros programas que falem daqui a pouco um programa específico sobre artes visuais, que tragam um programa específico sobre teatro, e a gente passa a ter uma identificação muito maior com o Gramado, e um canal onde as pessoas chegam e encontram e se sentam em casa, né? E encontrem a sua casa aqui em Gramado. Então essa é a ideia desse projeto. Vivi, eu agradeço pela oportunidade, né? Tu sabe muito bem que eu sou um dos incentivadores que esse projeto se realizasse. Não só acontece por causa dele, não só por causa dele, mas muito por causa dele. Então, eu acho que isso é o pontapé inicial para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam quem são os protagonistas das artes, na política, no turismo. Que estão na política à frente de órgãos que promovem a cultura, né? Exatamente. E esses têm que saber quem fazem a cultura e quais são os desejos dessas pessoas. E é um canal para realmente as coisas se encontrarem. E eu digo mais, quem quiser entrar no mundo artístico e tiver dúvidas e quiser saber, né, como fazer esse procedimento, pode me procurar nas redes sociais, Ricardo Veras. Lá vai achar... tem preço, hein, gente? Não, pode me procurar, não tem problema nenhum, que eu vou de bom grado, sabe, dar o máximo de informação que eu puder, porque eu vejo que a arte, a cultura, ela nunca é demais e ela transforma as pessoas e transforma o ser humano como uma pessoa melhor que vai passar mais relevante pela vida, né? Com certeza. E digo mais, que quem produz arte sabe que ele vai partir daqui, mas a obra dele vai continuar. Vai deixar um legado material, vivo do que ele pensou. Tudo que tu produziu na tua vida profissional como jornalista, ninguém tira de ti. Isso está registrado. Está lá no site, está na televisão, está na rádio. E aquilo ali, tu sai desse mundo, mas tu vai se perpetuar nisso que tu produziu. Que medo e que responsabilidade. Mas é assim. Ou seja bom, ou seja ruim, mas vai ficar. Mas vai ficar, e digo mais, uma coisa interessante, assim, nós somos pessoas que influenciam outras, né? Como comunicadores, né?
Então, assim, a gente tem muita responsabilidade nisso. Eu tinha falado sobre isso. A responsabilidade do comunicador para a sociedade é muito grande, porque ele pode passar uma informação errada e induzir as pessoas a fazer algo errado também. Então também fique atento com o comunicador que você segue nas suas redes, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Esse é mais um episódio do Digramado para você. Se inscreve, clica aqui na sinetinha, curte, compartilha. Nos encontramos em breve no próximo Digramado para você, direto do seu canal preferido. Até mais.